Galera, talvez a gente tenha uma trilha sonora de fundo que não é a música. Estamos com a Baby ao lado da câmera e o Logan tá dormindo, sonhando, resmungando. Então, enfim, saibam disso. Estamos aqui para um vídeo a respeito do Dia dos Namorados e a gente vai falar um pouquinho a respeito de nós dois. Muita gente tem curiosidade de saber como a gente se conheceu, como que era o nosso relacionamento quando a gente namorava, dinâmica do casal, apesar de que o que vocês veem no canal reflete muito bem a nossa dinâmica. Com certeza, já tá 90% respondida essa pergunta, essa curiosidade de vocês. Mas... A dinâmica do casal, observem os vídeos. Eu sou um macho opressor. Sim. E basicamente é isso. É isso, e eu só obedeço. Mas, enfim, meu amor. Como foi? Foi perfeito. A gente se conheceu, começou a namorar e tudo deu certo. E casamos e fomos felizes para sempre. Foi bem assim. Tchau, até o próximo vídeo. Então, não foi bem assim. Pelas contas, são quantos anos juntos? Acho que a gente se conhece desde 2003. Então são 15 anos. Não juntos. Não juntos. A gente se conhece desde 2003. Por quê? Por quê? Pois é, a gente... Por quê? Fizemos cursinho juntos. Sim, nós estudamos juntos. E eu entrei no cursinho bem atrasado, porque a minha primeira opção meu amor, a minha primeira opção na faculdade era engenharia e no meu primeiro vestibular eu não passei em engenharia. Aí caiu na segunda opção, que era matemática, que eu experimentei um mês e meio e não quis. Aí eu fui pro cursinho, então, pra não atrasar demais e entrar nas turmas de maio, eu acho que eu comecei no meio de março. Foi bem no comecinho alguma do ano coisa letivo. assim. E aí eu já estava no cursinho. Pra quem não sabe, eu tentei durante muito tempo entrar na faculdade de medicina. E num desses anos em que eu estava lá no cursinho, Dudu entrou no cursinho. Como é que a cena que você falou, a primeira vez que você me viu, como é que foi? A primeira vez que eu vi o Edu, ele entrou na sala, ele procurou um lugar vazio pra ele sentar, tinha um lugar vazio na minha frente e ele chegou de cabelo raspado, de bermuda e com uma mochila nas costas, assim, de cabeça baixa. Ele chegou extremamente largado. Eu lembro exatamente de como ele entrou. Ele tava de camiseta branca, de bermuda, chinela havaianas e uma mochila nas costas, tipo, ok, estou aqui. Aí ele foi procurar um lugar e encontrou um lugar na minha frente. E foi assim que a gente se viu pela primeira vez. Justo. E então, 2003 a gente fez o ano de cursinho juntos. Foi. A gente não era muito amigo. Nada A gente pouco se falava na época do cursinho. Eu lembro de uma vez ou outra a gente conversar. Porque eu era muito antissocial nessa época. Eu tava muito focada, eu já tava... Quando o Edu começou a fazer esse cursinho, esse ano de cursinho, já era o meu terceiro ano de cursinho. Eu tava muito focada, eu queria entrar na faculdade de medicina da Unicamp. E eu prestava vários vestibulares, mas essa era a minha opção. E como vocês bem sabem, entrar na faculdade pública de medicina não é nada fácil. Na minha época não era, hoje eu já não sei porque já mudou muita coisa. Mas naquele tempo não era, era tipo 200 pessoas disputando uma vaga, enfim. Então assim, eu lembro claramente dele tentando puxar assunto comigo nos intervalos das aulas e eu, e continuava. Eu era muito CDF, eu não perdia tempo, assim. E mais no final daquele ano que a gente começou a sair, na verdade, assim, de... Não sair, até porque mas... a gente fez algumas provas de vestibular juntos. Exato, Saía do vestibular, às vezes, sei lá, ia no McDonald's, eu tomava café, você não toma, né? Não. Mas enfim. Não, eu lembro da gente ir visitar os lugares onde a gente ia fazer as provas dos vestibulares, porque a gente sempre teve essa mania de um dia antes ver se estava tudo certo, se o nome estava na lista, se era lá mesmo pra... Porque, poxa, você se preparou o ano inteiro pra fazer uma prova, é um dia, né? Você tem mais do que a obrigação de chegar antes e, assim, com segurança de que você tá no lugar certo, enfim. E eu lembro... Você lembra daquela vez que o professor me deu uma flor, uma orquídea, porque eu era meio que ajudante dele na sala e a gente foi no lugar da escola lá pra ver e a gente pegou um ônibus e eu tava segurando material, um vaso de flores, muito engraçado, gente, que nostalgia. Mas enfim, o Dudu entrou na faculdade e eu não.
Eu fui pra segunda fase junto com ele. Eu lembro da gente ir prestar a segunda fase juntos. A gente foi pro mesmo lugar, a mesma escola ali. Mas o Edu acabou entrando na faculdade de engenharia civil. Eu não sei como é que tá hoje em dia, mas na época na Poli era o ciclo básico, então depois que você escolhia para qual engenharia seguir, mas eu tomei o rumo de engenharia civil e nunca me formei. E eu fui pro cursinho de novo, pela quarta vez. Me formei em marketing depois, nunca me formei em engenheiro. Tá? Eu não me formei em medicina porque eu não entrei na faculdade de medicina, eu sou fonoaudióloga, pra quem tem curiosidade de saber. Então aí o Edu foi pra faculdade, eu fiquei mais um ano no cursinho e a gente perdeu total contato. Nunca mais ouvimos um falar do outro, até o que, uns 2 anos depois? Uns 2 ou 3 anos. Graças a quem? Graças a quem? Por onde que você me encontrou? Nossa amada internet. Amada internet. O tal do Orkut. Orkut, Dudu me encontrou via Orkut, olha só, porque nós tínhamos um amigo em comum que inclusive estudava com a gente no mesmo cursinho, né? E eu devo ter até hoje aquelas declarações, DMs, testemunhos. Que o Edu escreveu pra mim, muito engraçado. Eu te chamei pra sair, eu acho. Foi? Claro que foi. Deve ter sido. Você não ia me chamar pra sair. Nossa, que moral que eu tenho. A gente, nessa época, saiu algumas vezes. A gente ficou, acho que, quanto tempo junto? Uns 2, 3 meses? Por aí. E não deu certo. Nisso eu já tava na faculdade, só pra vocês saberem, eu ainda continuava muito focada. Esse é um dos motivos pelo qual não deu certo. Eu tava, acho que no 2º ou 3º ano de faculdade. Você tava no 3º ano e eu tava no 2º. E não deu certo. Não. A gente não bateu a agenda, não bateu a mentalidade na época. Na verdade, a gente tava com foco em outras coisas, sabe? Eu vinha já de 4 anos de cursinho, uma mentalidade bem cansada, sabe? Então, quando eu entrei na faculdade, eu entrei pra arregaçar, sabe? Eu queria ser a melhor aluna da turma, eu queria usufruir de tudo possível ali, porque eu já tava bem cansada de tentar. Então, como eu consegui naquela opção, eu falei, gente, eu preciso ir muito bem. Era uma questão pessoal mesmo, assim. E deu certo, você foi muito bem. Pois é. Mas... Só que pra isso eu não tinha espaço pra outras coisas. Então, ter um relacionamento naquele momento pra mim não cabia. Eu não tinha espaço pra ele na minha vida. Eu não tinha. Eu não estava pronta pra ter um relacionamento nessa época. E eu sei que ele esperava de mim isso e eu não podia retribuir pra ele esse momento, isso que ele queria, né? Então a gente se separou. E aí, acho que uns 2 anos depois disso... Não, no ano seguinte. No ano seguinte já? A gente saiu de novo. A gente saiu de novo, tentamos de novo. E aí, não deu certo de novo. E acho que dessa segunda vez o não deu certo foi dos 2 lados. Foi. A gente focado em outras coisas. A gente se gostava... Muito. Só que ao mesmo tempo a gente tinha outras prioridades. Nessa época o Edu já trabalhava naquela empresa de café, que ele contando o vídeo lá no vídeo do Pequeno É interessante, né? Porque a gente estava numa fase e eu vejo que aqui no Canadá não rola tanto isso, mas no Brasil a gente tem uma época muito importante que você precisa se preparar para sua vida profissional, senão você não vai conseguir subir na vida, sabe? Exatamente. A gente estava numa fase que a gente precisava se dedicar. Ao extremo, total. O custo disso era muitas vezes não conseguir ter um relacionamento, né? Exatamente. E foi o que aconteceu com a gente. A gente se gostava muito, mas não deu certo. E eu acho que é uma mistura de falta de tempo com falta de maturidade dos dois. Sim, total. Eu acho que a gente não estava pronto, a gente não estava de uma forma madura pra ter um relacionamento ali. Não então, rolou. Não rolou de novo. Mas foi bom pro aprendizado, né? Muito, muito mesmo. E você se deu muito bem no seu trabalho, eu me dei muito bem no meu trabalho, eu me formei, fiz o meu mestrado e... Bom, e querendo ou não, o seu trabalho, o seu mestrado e meus estudos, o meu trabalho, eles nos deram fundamentos que foram importantes pra quando a gente, na terceira vez que ficou junto, pra que as coisas dessem certo, né? Exatamente. Isso em... dali uns 2, 3 anos, né? Sim. Então era 2008 que a gente
2008? Não, 2010. 2010. Nossa, passou muito tempo. Sim, essa segunda vez eu terminei a faculdade, eu tava quase terminando o meu mestrado. Eu tava como ponto de... usando como referência 2010, que a gente começou, né? Por algum motivo, usando 2010 como referência, como se a gente estivesse vindo pro Canadá, mas a gente veio pro Canadá em 2012, então 2 anos antes a gente começou a namorar. E aí deu certo, Brasil. De vez. Não, mas deu certo, mas eu acho que não só a gente tava com a maturidade, com a cabeça pronta pra fazer dar certo, como a gente teve muita calma, a gente não quis entrar no relacionamento assim, sabe, eu vejo gente que começa a namorar e aí de imediato abandona todos os amigos e some da família, e a gente começou a namorar, a gente se via no começo uma vez por semana, às vezes a cada 2 semanas. Sim. Aí conforme o relacionamento progrediu, a gente se via 2 vezes por semana, aí depois a gente se via 3 vezes por semana, e eu acho que foi muito bom isso. Né, filha? Foi muito bom isso, né? Surgiu você. Porque a gente foi criando ali um espaço pra nós dois, a gente foi crescendo como um casal mesmo. Ali a gente já tinha certeza de que tinha tudo pra dar certo, que já tinha dado certo, né? Depois de tentar tanto. E era o momento da gente. Então, nessa terceira vez, depois de 3 anos quase, 3 anos a gente ficou sem se ver, sem se falar direito. Eu recebo uma mensagem dele, deu tipo, como se ele tivesse me visto há meia hora atrás. O que você vai fazer no feriado? Oi, tudo bem? Como vai? Quanto tempo, não é mesmo? E aí a gente resolveu sair, a gente conversou e tal. Nessa época o Edu já tava bem focado em sair do Brasil. Eu lembro que... Eu sempre deixei isso muito claro pra ela, tipo, ó, eu vou sair do Brasil. A gente tá namorando, mas eu vou sair do Brasil. A gente começou o namoro comigo assim. Ou não, eu tô indo. Ele deixou isso bem claro pra mim, assim, a gente voltou... Eu fui justo com você, Sim. Ia ser muito errado eu do dia pra noite, tipo, adeus. Se vira aí, trouxa, né? Eu fui justo. Não, foi muito justo. E eu acho que, no fim das contas, eu acabei entrando nessa onda do Edu também, de tipo, bom, eu não quero perder de novo. Então... eu vou ter que ir junto. Tanto que aí eu fui tirar meu passaporte, eu tirei meu visto para os Estados Unidos. A gente fez muitos planos. E o visto canadense, obviamente. Não, mas o visto canadense eu tirei depois que você já estava aqui no Canadá. Né? Porque aí quando não deu certo do Edu ir para os porque a princípio eu ia para os Estados Unidos, verdade. Você ia para os Estados Unidos, não deu certo. Tanto que quando a gente namorava eu ia muito a trabalho para os Estados Unidos. Muito mesmo, assim. E a gente achava mesmo que a gente ia se mudar para os Estados Unidos, mas não foi o que aconteceu. Então, em 2011, o Edu aplicou para vir como estudante internacional para cá. Eu estava trabalhando muito no Brasil, eu tinha meu consultório, eu trabalhava como fonoaudióloga, dava minhas aulinhas ali quando me convidavam na faculdade para ir e tal. E aí o Edu veio e eu sofri muito. Ele falava assim, não, fica tranquila, você vai ficar bem, porque você tá com a família, né, assim, você vai estar rodeado de pessoas, não sei o que, pra mim vai ser tudo novidade, eu não vou sofrer, não. Um mês depois ele, pelo amor de Deus, vem logo que eu não aguento mais ficar sozinho. Você lembra disso? Eu lembro. Olha, é muito bom morar fora, e o que vocês veem da gente... é uma vida estabelecida. Sim. O processo é muito complicado, que você, antes de fazer a mudança, você tem que se estressar com matrícula ou arrumar um emprego, quem vai arrumar emprego, né? Fazer toda a papelada de passaporte, visto, e um visto que não é de turismo é muito mais complicado, então isso é estressante. Aí você tem o período pré-viagem que tá tudo certo, né? Você já tem passagem, etc. É difícil. É um período estressante mentalmente falando, é cansativo psicologicamente. E a mudança é muito complexa. Eu cheguei no Canadá sem nada. Isso é papo pra desenvolver em outro vídeo. Mas eu cheguei sem nada, fiquei 3 meses e meio longe de você. Não tinha contato com muita gente aqui, tava conhecendo as pessoas. E até mesmo quando você chegou era difícil, porque assim, estrutura financeira que a gente tinha era economia. A gente por 8 meses dormia num colchão inflável.
Mas porque a gente não tinha dinheiro É. pra comprar uma cama, porque deixa bem claro que as pessoas acham que a gente chegou aqui que já tendo casa, um Camaro, comida, roupa lavada. Não, a gente Eu morou lembro. num porão, a gente... Eu lembro da gente no porão, ela tava sentada na cama, ou deitada, sei lá. Aí eu precisava sentar correndo pra colocar o tênis e ir pra faculdade que eu tava atrasado. Eu sento de um lado do colchão, do outro ela quase bate no teto porque o colchão, ele estourou um dos vincos dele. Menina eu foi saí arremessada. Peso pena também, sei lá, devia pesar 48 quilos Sim, eu por cheguei aí. aqui pesando 48 quilos. Meu Deus, que perigo. Precisamos morar num lugar com o pé direito mais alto. Não, era um lugar tão pequeno, assim, tão baixo, que eu tenho 1,70 m. Se eu esticasse a mão, assim, eu batia a mão no teto, assim, com a palma da mão inteira no teto. Era bem... Mas, Enfim. você chegou no Canadá, a gente rapidinho fez a papelada pra se casar. Sim, sim, porque eu vim pra casar, gente. Eu não sou boba, eu vim pra casar, né? Amarrei Duduzinho aqui, ó. E falei, você não foge mais de mim. E aí a Sim. gente se casou. Se casou e aí já não é mais namoro. Não. Então, moral da história, corra atrás dos seus sonhos, eu corri atrás do meu. E deu certo, mas eu não fui inconveniente, não fui desrespeitoso. Não. E eu acho que assim, cada pessoa tem um momento e é bem importante as duas pessoas estarem num momento no qual elas têm condições, estão abertas a ter um relacionamento. Com certeza. Tem disponibilidade. É. E E é isso. no nosso caso deu certo, continua dando certo. E estamos juntos há 6 anos casados. Quase 6 anos, né? De Quase fazer. 6 anos casados, 8 anos quase de período namoro mais casamento. E as coisas estão bem. É, porque foi muito rápido. Assim que a gente decidiu, pela terceira vez deu certo, começamos a namorar 1 ano e meio depois, a gente tava É casado. que tem tanto casal que namora por tanto tempo que isso desgasta o relacionamento e eles não conseguem dar o passo seguinte ou quando Não. não dá certo. Na moral, você viu que vai dar certo, eu não tô falando pra você casar em 2 meses, mas deu 1 ano e meio, 2, você percebeu que a pessoa casa. Meu, começa uma rotina diferente, que é a melhor coisa pros dois, assim, como casal. A gente criou muito mais vínculo juntos, conheceu uma dinâmica completamente diferente, porque namorar é uma coisa, casar e conviver juntos é outra. Né, filha? Epa. Ter bebê Eu também, acho, mano. acho que ela tá ficando bem entediada também. Eu acho que ela quer a chupeta dela, que é meu. Mas enfim. Bom, gente, vamos ter que terminar o vídeo por aqui. Eu tinha falado pra ela, vamos fazer um vídeo de uns 5, 6 minutos. Já passou muito disso, então Mas enfim. foi um bom papo. É isso. Espero que vocês tenham um ótimo dia, tarde, noite, seja lá que tempo vocês estejam vendo esse vídeo. Se puderem deixar um gostei e compartilhar o vídeo, a gente agradece. Quem tiver experiências bacanas de relacionamento, se quiser compartilhar nos comentários, vai ser bacana ler os comentários depois. E tamo junto, pessoal. Obrigadão pela atenção de todos. Tchau!